Se já está. Vou citar você. Demorando um pouquinho a aparecer aqui. Bom, daqui a pouco eu faço isso. Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos. Hoje é dia 13 de agosto de 2020 e nós estamos com o nosso irmão Calci, nos falando lá de Goiânia. A fé não enfrenta mais obstáculo de distância, nós temos a internet. Bom dia, Calci. Fique à vontade, dê um bom dia ao pessoal. Um belo dia, companheiro Walter, e um belo dia para todos os irmãos que estão aí a nos ouvir. Eu ofereço a vocês, além da oportunidade da gente estudar, nos melhorar moralmente, um cafezinho de sacramento. Goiânia tem o café de Goiás, mas o café de Sacramento isso é só para te fazer inveja, para você vir cá. O café daqui é com piqui, aquele café forte, sabe como é que é? Café com piqui? Pô, uma delícia, viu? Eu não era muito fã de piqui, não. Porque não recomendo para ninguém, mas... Eu trabalhava no centro de Belo Horizonte, na Praça 7, bem perto do Pirulito. Aí, rapaz, eu descia do ônibus, cá perto do mercado, e ia a pé. E era um corredor, na época de piqui, era um corredor de ambulante, assim, ó, descascando e aquele cheiro recendia. E era uma bagunça, eu tomei raiva pela bagunça. Mas teve uma vez que eu fui com um amigo meu... Não foi tanto pelo cheiro, não, mas mais pelas cascas, né? Foi, pelas bagunças que eles faziam, entendeu? Aí eu fui, um amigo meu me levou na cidade que tem o nome de Pequi, ali atrás de Pará de Minas, por ali. E eu comi um frango caipira e o arroz feito com caldo e o piqui. Apaixonei. Meus irmãos, vamos deixar as lembranças de lado, vamos ao trabalho. Vamos aproveitar esse amigo. Deixa eu só um instantinho, por favor. É porque a minha imagem aqui está parada, mas está tudo ok, né? Tá sim. Vamos aproveitar para fazer o estudo do Livro dos Espíritos. Vamos ver o que nos reserva hoje. Saiu lá do capítulo 12, Perfeição Moral, as Virtudes e os Vícios. Questão 899. Aí vamos à questão proposta pelo Kardec. De dois homens ricos, um nasceu na opulência e não conheceu jamais a necessidade. O outro deve a sua fortuna ao seu trabalho. Todos os dois empregam exclusivamente em sua satisfação pessoal. Qual é o mais culpável? Kardec indaga aos irmãos. E eles respondem: aquele que conheceu o sofrimento e sabe o que é sofrer. Ele conhece a dor que não alivia, mas muito frequentemente dela não se lembra mais. Olha, eu fico assim... É uma sabedoria, a espiritualidade. Dois homens ricos.
Um veio de berço rico, herdou a riqueza, não teve que trabalhar para conquistar. O outro atingiu a riqueza pelo suor. Até aí, tudo bem. Entretanto, Kardec fala que os dois vivem em prol da riqueza, ou seja, a materialidade exacerbada. E pergunta para a espiritualidade: qual dos dois é mais culpável? A espiritualidade, lógico. Aquele que passou, que adquiriu a riqueza através do sofrimento e do trabalho, porque ele esqueceu. Ele não sabe valorizar, dividir. Haveria ele, justamente pela origem humilde, de saber compartilhar, de ser humilde, continuar, manter-se humilde. Calci. Pois não, companheiro. Fala para nós aí. A questão 899. Aquele que tem o conhecimento, não é, da situação e que deixa e sabe a dor, vivenciou, tem em si a situação, mas não utiliza isso em prol do auxílio ao próximo, a consciência dele vai pesar um pouco mais do que aquele que viveu alheio àquela situação. Jesus tem um ensinamento muito interessante em que ele diz: todos os pecados são perdoados, menos o pecado contra o Espírito Santo. E muita gente fica imaginando que o Espírito Santo seria uma daquela figura da Trindade, tal, em forma de pomba, e que não se pode pecar contra ele. Não é nada disso. Jesus estava se referindo ao pecado, ao erro, ao desvio do próprio conhecimento, do próprio saber. O Espírito Santo é o espírito do conhecimento. Quando a gente sabe, a responsabilidade é maior, a consciência grita mais alto. É exatamente nesse ponto que os espíritos respondem nessa questão interessantíssima do livro dos Espíritos. A gente tem que entender o seguinte: para quem foi passado um talento, vai ter que prestar conta deste um talento. Aquele que foram passados, entregues a ele a responsabilidade sobre 2 talentos, ele vai ter que prestar conta dos 2 talentos. Aquele que recebeu 5, que se sente honrado, essa honraria ela vem com a responsabilidade proporcional. É da onde a gente fala da justiça divina, tão sábia. Ou seja, aquele que passou, que venceu, a forma como ele conduziu essa vitória, ele vai ter que prestar conta. Aquele que caiu e conheceu a derrota, também vai ter que prestar conta, que justificar o porquê dessa derrota. Nós temos que prestar contas do que nós fizemos da nossa oportunidade reencarnatória. Não é isso, Calci? Perfeitamente, meu amigo. Você, como sempre, assertivo. É isso mesmo. A cada um que recebe as oportunidades, que tem as oportunidades, aí nessa palavra representada aí por essa palavra talento, aquele a quem foi dado maior oportunidade, maior responsabilidade, sem sombra de dúvida. Eu
vou fazer hoje uma coisa que não é muito boa, mas eu vou falar de mim. Às vezes, pessoas olham para mim e falam assim: não, meus irmãos, eu vou despir-me para vocês. O que nós estamos fazendo hoje, essa responsabilidade que nos foi colocada nas mãos de trabalhar na Seara, na SESDA, Casa Espírita Seara do Divino Amigo, não é privilégio, não. É justamente responsabilidade pelo que nós já fizemos, eu já fiz outrora, pelas inconformidades, pelos erros, pelos desvios de conduta nos caminhos do erro. Sim, esta é a oportunidade de hoje. O Jorge nos disse, é o nosso melhor momento, vamos aproveitar. Ou seja, para trás, nós não somos a santidade que os outros imaginam, não. Nós temos que aproveitar das oportunidades, e elas aparecem é porque nós temos responsabilidades com elas. É 9 horas, eu os convido para elevarmos os pensamentos a Deus, entregar os nossos corações, convidar o nosso anjo da guarda a participar conosco, nos ajudando nos conselhos, nas intuições, convidando os nossos amigos, os espíritos de luz, os iluminados Allan Kardec, Eurípides Bassanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, o nosso mestre e governador do planeta Terra, Jesus, pedindo a Ele todo amparo, toda proteção, pedindo para que sejamos cada vez mais discípulos a teu exemplo, humildes, praticando o amor e a caridade. E como ele nos ensinou, nós louvamos a Deus mediante a prece tão linda, o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Em especial hoje, eu peço a vocês que dediquem das suas preces ao nosso irmão Norberto, que ontem, vítima de um infarto, retornou aos trabalhos na casa do Pai. Vamos pedir, principalmente pela família do nosso amigo, do nosso irmão, que a paz e a luz possam estar com todos nós, que assim seja. Calci, mais uma vez seja bem-vindo. Luzes a ti, a palavra é tua. Obrigado, companheiro Walter. Eu costumo dizer que é feliz aquele que sabe dos seus erros, porque é sinal que tem a consciência desperta. Enquanto bilhões, o número é esse, bilhões, permanecem ainda adormecidos na inconsciência dos próprios atos. Meus amigos, uma alegria estar aqui com vocês. E eu gostaria hoje de fazer uma abordagem com um fator histórico a respeito de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente o capítulo 15,
que tem como título Fora da Caridade não há salvação. É um lema que o espírita tem, guarda consigo, está no DNA espiritual de todo espírita. Essa máxima que Allan Kardec trouxe para nós. Fora da caridade não há salvação. Certa feita, alguém me perguntou, mas como é que foi isso? Kardec bolou isso foi inspirado para ele. Como é que foi esse processo? Como é que foi que ele chegou neste lema tão bonito, tão significativo, tão importante, porque fala a respeito de algo com relação à nossa felicidade, colocando que fora da caridade não há salvação, ou seja, não há felicidade. É preciso que a gente entenda o termo salvação aí com uma abrangência um pouco mais elástica, não é? Salvação, ou seja, atingir um nível evolutivo tal, né, que nos coloque de maneira confortável perante as dificuldades da caminhada, atingir um patamar evolutivo que nos faz com que a gente seja feliz. Esse é o significado. Mas como é que Allan Kardec fez com que esse ditado materializasse? Tem um amigo muito brincalhão, muito verdadeiro, mas muito brincalhão. A gente conversando, ele fala, vai ver que ele acordou de manhã com isso, e, fora da caridade não há salvação. Ótimo, vou fazer um capítulo do Evangelho sobre isso. Não é bem assim, não foi nada assim sacado de última hora, né? Que Kardec tenha percebido e lançado mão assim de última hora. Não foi. É um lema que tem um objetivo e uma explicação histórica. Histórica, sim, porque a história do cristianismo mostra para nós todo o andamento, o desenvolvimento dessa ideia da salvação de maneira muito específica e voltada para cada tempo. Específica e atendendo à necessidade de cada tempo. Não é dizer que aquela está errada, essa está certa. Não. Atende ao tempo, atende à pessoa, atende à necessidade daquela pessoa naquele tempo. Então, eu saí atrás disso. Falei, mas é mesmo. Por que fora da caridade não há salvação? Qual seria a explicação desse ditado, deste lema tão forte, tão significativo? A gente observa que lá nos primeiros tempos do cristianismo, nós estamos falando aí de século I, século II, lá nos anos 100, perto do ano 200, lá no início, sim, logo após Paulo de Tarso, logo após João Evangelista. É desse tempo. A ideia que se tinha a respeito de salvação era muito simples e muito direta, muito assertiva. Assim, Jesus veio e salvou. Estamos todos salvos. Ele veio e ele trouxe a salvação. Pelo fato de o Cristo
ter vindo à Terra, o Filho de Deus, o escolhido de Deus, para dirigir os destinos da Terra. Pelo fato dele ter vindo, apenas por esse fato, estamos todos salvos. Não há mais a preocupação. Mas, com o passar do tempo, com o início do movimento cristão se envolvendo um pouco mais com a filosofia grega, começou a surgir outras necessidades, e inclusive com relação à organização do movimento cristão. E surgiu um homem com uma ideia brilhantíssima que veio a atender à necessidade da época. O nome deste homem, desse filósofo, desse pensador é Tácio Cipriano. São Cipriano foi canonizado como santo pela imensa colaboração que ele trouxe para o movimento cristão. Porque observou-se que, ok, o Cristo veio e salvou a todos nós, segundo a concepção que prevalecia até então. No entanto, as pessoas continuam sofrendo. As pessoas continuam com problema. Tácio Cipriano resolve essa questão trazendo inspiradamente, foi da cabeça dele, inspiradamente, uma ideia a respeito da salvação extraordinária. Ele é o introdutor da ideia do batismo. Batizou, está salvo. Salvo de quê? Do erro cometido por Adão e Eva. Cipriano é que agrega à questão da salvação o erro cometido por Adão e Eva. Até então, não havia essa conexão. Ele faz isso de maneira muito bem pensada, para atender à necessidade da época. E, com isso, Cipriano ele atende também a uma necessidade de organização do movimento cristão, em que ele diz que só é válido o batismo dado pelo sacerdote, bispo ou padre, que esteja filiado ao pensamento central do movimento cristão. Com isso, ele criou São Cipriano, Tácio Cipriano. Ele cria assim, uma obediência, aquilo que um dos 7 sacramentos que fala ordem, obediência, obedecer. Estabelece, então, uma linha de conduta, porque até então o cristianismo era um palco de ideias completamente divergentes, completamente desconectado um do outro. O que é doutrina, o que é heresia? Ninguém sabia. Dependendo da importância da pessoa, né, passava a ser doutrina. Se ele era de um local mais afastado, não tinha muita importância e tal, se a palavra dele fosse completamente, a opinião fosse completamente fora daquela ideia que alguns outros tinham, a pessoa era considerada herege. Até então não havia uma organização do movimento. São Cipriano é exatamente aquele que, criando o batismo, fez com que houvesse padres e bispos, uma organização dentro da igreja. Por quê? Aí é que está a grande jogada de Cipriano, a inteligência dele.
Ele dizia o seguinte: só é válido o batismo quando aplicado pelo padre ou pelo sacerdote que seja obediente. Como todo mundo só quer batizar o seu filho, salvar o seu filho de ir para o inferno com alguém que faça um batismo válido, os sacerdotes passaram a se alinhar, a obedecer, deixaram de ter ideias próprias e colocar a sua ideia dentro do movimento cristão. Ou seja, fizeram aquilo que hoje nós espíritas, um movimento que não tem 200 anos, né, estamos atentos com relação à questão do personalismo, evitar o personalismo, ou seja, a ideia própria, o modo de ver exclusivo. Isso foi feito lá no ano 200, dentro do movimento cristão, para atender aquele momento. Então, Cipriano estabelece a questão do batismo como fórmula da salvação. Então, Jesus veio, salvou, mas só é salvo realmente quando a pessoa é batizada para ficar livre do pecado original de Adão e Eva. Aí sim, ele vai para o céu após o chamado fenômeno morte. E o tempo passou, o cristianismo começa a se organizar, até que surge uma ideia originada de Santo Agostinho, ou melhor dizendo, a interpretação que deram ao pensamento de Santo Agostinho, é bom que a gente frise isso, a respeito da questão da predestinação. Somente os predestinados são salvos. O Cristo veio, salvou a todos? Não. Aqueles que são batizados. Mas não apenas os batizados. A pessoa tem que ser predestinada por Deus. O que é predestinação? A palavra diz predestinado, ou seja, já está destinado antes mesmo de existir. Foi uma interpretação equivocada a respeito daquilo que Santo Agostinho, no meu entender, quis dizer. Santo Agostinho queria dizer que todos serão salvos. Todos estão predestinados à salvação, porque somos todos filhos de Deus, independente de sexo, de cor, de religião, de raça, do que for. Todos somos filhos de Deus. Todos somos predestinados à salvação. Mas deram a esse entendimento de Santo Agostinho uma interpretação um pouco restritiva. Há predestinados, ou seja, somente aqueles a quem Deus predestinou antes de criar a alma, Deus já predestina aqueles que irão para o céu. Os que Deus não predestinou, pode ser a melhor pessoa do planeta. Uma mistura assim de Chico Xavier com Mãe Teresa de Calcutá, com Francisco de Assis, que não interessa. Se não foi predestinado, não vai para o céu. Então a gente observa que o movimento cristão começa a criar uma restrição. E o entendimento interessante é que eles se baseiam na Bíblia, onde está dito, lá em Apocalipse, no capítulo 7, que 144 mil é o número daqueles que são salvos. Ou seja, no céu só cabem 144 mil pessoas. Apenas esses. Então a gente fica imaginando, puxa, quanta gente ficará do lado de fora? Quanta gente já nasceu no planeta? Mas era um entendimento que foi colocado na época para poder entender bem e melhor divulgar
o cristianismo, essa ideia restritiva de um grande pensamento de Santo Agostinho, a predestinação. Para aqueles que têm curiosidade, eu vou abrir um parênteses aqui. Por que em Apocalipse tem esse número 144.000? É uma simbologia extraordinária. Porque 144.000, dentro da simbologia, é 12 vezes 12 vezes 1.000. E o amigo que está nos ouvindo poderá perguntar, mas e daí? E daí que o número 12, na época, simbolizava tudo o que existe. E 1.000, na época, simbolizava um número tão grande que a gente não consegue avaliar. Então, o que está em Apocalipse é justamente o contrário do que entenderam. Em Apocalipse está dito que todos vezes um número incontável serão salvos, ou seja, todos serão salvos. E não apenas 144.000, porque deram uma aplicação literal ao entendimento, porque precisava, na época, para afirmar. Não foi de safadeza, não foi por má intenção, não foi por nada disso. Nós temos que tirar da nossa cabeça essa concepção. Foi para atender uma necessidade existente na época. Precisavam de criar uma restrição a fim de dizer, olha, é essa aqui, para livrar as pessoas do politeísmo. A ideia era essa. Porque o cristianismo estava lutando contra uma crença enorme, imensa, que dominava a maioria do mundo de cultura grega e romana, o politeísmo, muitos deuses. Então era preciso criar uma restrição para dizer, venha, porque é isso aqui, para a manutenção do monoteísmo. Então a ideia da predestinação foi uma ideia, na época, ano 400, uma ideia importantíssima que veio para colaborar com essa ideia de salvação. Mais tarde, ano 600, Gregório I, aquele que criou o canto gregoriano. Gregório I, um bispo de Roma, muito atuante, muito importante, homem valoroso, ele estabelece a ideia de que o que salvou a humanidade não foi exatamente a vinda do Cristo, mas o sangue derramado, o sacrifício que ele fez. Então, passa-se a ter uma concepção de salvação da seguinte maneira: Cristo veio, salvou a todos. Não, é preciso o batismo para livrar do pecado original. Não, mas tem que ser predestinado por Deus, senão nada adianta. Mais adiante, Gregório chama a atenção para o sacrifício que Jesus fez ao vir à Terra. Nós espíritas temos informações extraordinárias a respeito de quem é Jesus. Um espírito crístico que há 14 bilhões de anos já era espírito crístico. Eu fico imaginando, meu querido amigo Walter, companheiros que nos ouvem, quem nós éramos há 14 bilhões de anos. Né? Esse amigo que brinca muito, ele diz, samambaia é de plástico, certamente. É uma brincadeira. Mas esse espírito crístico, Gregório chama a atenção, veio à Terra, corporificou-se, assumiu um corpo como o nosso, para nos dar o exemplo.
para pisar o pó da terra aqui. E passou por um martírio extraordinário, imenso, no sofrimento. Gregório chama a atenção para o sacrifício dele e dizia a Gregório, não para que nós nos fixemos no coitadismo, não que a gente fique apenas compungidamente olhando para o Cristo crucificado e lamentando o erro da humanidade. O objetivo de Gregório I não era esse. O objetivo, isso foi dado com o passar do tempo, a interpretação. Mas a ideia de Gregório, que Gregório queria trazer para nós, era o sacrifício que esse Espírito fez, a fim de que nós também, olhando o sacrifício dele, a gente possa crescer e evoluir, fazendo com que nós sejamos merecedores deste imenso sacrifício que ele fez ao vir à Terra um Espírito dessa magnitude, que diz, ninguém vem ao Pai se não for por mim. A magnitude desse Espírito, que simplesmente coloca um corpo humano e vem à Terra e come e conversa e frequenta as casas e ensina e deixa o exemplo para nós. É o ensinamento dele para que a gente possa seguir dentro das nossas questões, dentro dos nossos problemas, evoluindo. E a ideia, portanto, da salvação vem com o tempo, até que na época da Idade Média, período difícil, período duro, em que a Igreja coloca o Papa. O papado foi assumido por grupo de famílias poderosas. A Igreja é vítima, não a causadora, é vítima desta invasão que as famílias poderosas assumiram o cargo de Papa. Eles mandavam, assumiam através de conversações, entendimentos e tal, assumiam o cargo. E assim aconteceu com a Igreja na época da Idade Média, em que a Igreja diz, Papa Inocêncio III diz, fora da Igreja não há salvação. É a Igreja se colocando como a única que conduz a Deus. O sacrifício que o Cristo fez não tem muita importância. O que importa é que você frequente a Igreja, obedeça à Igreja. É um período triste em que a Igreja foi vítima dessas pessoas que assumiram o comando central desse movimento cristão extraordinário. Então, depois de fora da Igreja não há salvação, mais uma ideia da salvação. Observa, companheiro, que todas as ideias sobre salvação é sempre uma causa exterior. Por exemplo, Jesus veio. O que foi que nós fizemos? Nada. Ele veio e nos salvou. O batismo. Você, quando foi batizado, foi você que foi ou alguém te levou? Alguém te levou. Então, você não tem atuação nenhuma. A predestinação. O que foi que você fez? Nada. Foi Deus quem predestinou. Na questão do sangue derramado, o Cristo veio, derramou o sangue dele no sacrifício. O que foi que nós fizemos? Nós por nós, para a nossa salvação? Nada. Foi ele que sofreu o sacrifício. E a Igreja, você é obrigado a seguir os mandamentos que eram impostos pelo entendimento na época. Nós precisamos dizer que a Igreja
tem um papel importantíssimo no movimento cristão. Sem ela, nós não estaríamos aqui agora falando dos ensinamentos do Cristo. Ela é importantíssima. Mas houve essa questão aí do comando central da igreja ter sido desviado. Precisamos sempre fazer essa ressalva. Ora, observa que todas as ideias sobre salvação, nenhuma delas tem a participação do próprio interessado. Até que, no século XVI, um homem chamado Martin Luther, alemão, Martin Lutero, para nós brasileiros, que tem uma ideia inspiradíssima. Ele diz: o que salva é a fé. É a fé que você tem. Pela primeira vez, alguém fala em algo que a gente deve fazer. Não é mais uma salvação com uma motivação e uma causa e um fator externo. Ele veio, alguém te levou para ser batizado, você foi predestinado, Jesus derramou sangue, ou você é obrigado a frequentar a igreja. Não é mais isso. Vem aí agora a atuação sua. É a fé que te salva. Mas, infelizmente, o pensamento original de Martim Lutero também sofreu uma certa restrição quando mudaram fé, que para Martim Lutero é algo que você deve ter devocional com Deus, no seu relacionamento com Deus, e relacional, você com o seu próximo. Para Martim Lutero, fé é isso. É a sua atuação com Deus e com o próximo. Mas o entendimento foi de crença. Você crê e você está salvo. Era preciso que viesse um novo pensamento que corrigisse esse pequeno desvio que o ensinamento de Martim Lutero sofreu. E é por isso que Allan Kardec, um dia inspiradíssimo, porque orientado pelo Espírito da Verdade, traz o lema: fora da caridade não há salvação. É a fé que Martim Lutero fala. Porque a fé, sem a atuação, ela perde o objetivo. Allan Kardec traz a informação de como agir. Seja caridoso. Mas aí alguém poderá perguntar, nós estamos já encerrando o nosso tempo, mas o que é a caridade? Eu sugiro ao amigo, abra o Livro dos Espíritos na questão 886, porque lá Allan Kardec perguntou o que é caridade e os Espíritos respondem a respeito dessa nossa atuação com o Deus e com o próximo. Boa vontade para com todos, misericórdia para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Historicamente, de uma maneira muito rápida, essa é a razão de Allan Kardec ter cunhado este lema e inserido toda uma informação de Jesus no capítulo 15 a respeito da questão da caridade, que é aquilo que vai fazer com que nós possamos atingir um nível evolutivo tal para que a gente possa dar amplo prosseguimento ao nosso processo evolutivo, reencarnando, continuando reencarnando no planeta regenerado, não mais de expiação e prova que já está ficando para trás. Um belo dia, que Jesus nos abençoe. Vocês se recordam, meia hora atrás, quando eu falei que eu era um negligente? Quantas vezes eu tive a oportunidade de aprender e negligenciei?
É por isso que eu estou aqui hoje, sentado, cativo, porque eu preciso de escutar, porque eu preciso de colocar, aprender a colocar em prática. É por isso, Calci, é porque todos nós que aqui estamos no lugar certo, na hora certa, da forma correta. É a nossa melhor oportunidade, o nosso melhor momento enquanto seres humanos, cristãos, filhos de Deus. Eu que Muitíssimo agradeço, obrigado. companheiro, a oportunidade da conversa nobre e boa dos ensinos de Jesus para todos nós. Quantas vezes eu não pulei o muro dessa escola? Consciência do seu erro. Na Idade Média tinha uma música na igreja muito interessante que dizia ó culpa feliz. Né? Ou seja, se eu tenho o sentimento de algo que eu fiz errado no passado, é sinal que eu evoluí. É uma conotação interessante. Você disse aí, o verdadeiro cristão é aquele que trabalha em si os seus defeitos. Ou seja, para trabalhar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é assumir que está errado. É assumir que é um erro. Entendeu? A gente já bateu na porta. Agora, ou seja, bateu na porta da sabedoria, do entendimento, para que ela se abrisse. O primeiro passo, gente, é justamente o arrependimento. Quando você se arrepende de alguma coisa, é sinal de que você foi tocado na consciência, é um despertar da consciência. E ali começa uma nova fase. É muito bom, eu agradeço demais pela oportunidade que a gente tem de angariar gratuitamente esses ensinos que vocês nos trazem diariamente. Muito obrigado. Eu os convido para, neste momento, elevarmos os nossos corações à presença de Deus Pai Todo-Poderoso. Olha que honra, a presença de Deus Pai Todo-Poderoso. E humildes nós rogamos, Pai, Pai de misericórdia, de bênçãos e de luz, deposite em nossas águas os remédios de que nos fazemos necessitados nesta oportunidade. Os remédios para o nosso corpo físico, o corpo material, as nossas doenças, e os remédios para o nosso corpo fluídico, o nosso espírito, a nossa alma. Que estas águas, Pai, nos sirvam a nos lavar de nossas imperfeições, nos limpar de nossas mazelas, de nossos erros, nos abrir os olhos a esta verdade, a este amor que cura, que eleva e que salva. Pedimos, Pai, que esta mesma bênção possa chegar a todas as águas do planeta, levando aos nossos irmãos onde quer que se encontrem esta mesma oportunidade. Que assim seja. Queridos e amados irmãos, nós vamos passar a segunda parte dos nossos trabalhos. É o momento de, efetivamente, colocarmos em prática o nosso amor ao próximo. Esta caridade, como? Doando, vibrando numa sintonia para que estas boas energias, somadas às bênçãos e luz de Deus, possam chegar a todos os nossos irmãos que se encontram em sofrimento, em aflição,
que se encontram em dificuldades diante de suas provas. Que possamos, Deus, levar o nosso abraço fraterno a cada um destes irmãos. Pedimos por aqueles que têm seus nomes anotados em nosso caderno de prece. Pedimos pela espiritualidade amiga, proprietária intelectual deste trabalho, e que nos permite a bênção de sermos os trabalhadores, os obreiros. E eu os convido para que neste momento, no íntimo de nossos corações e pensamentos, enquanto recebemos o passe, possamos elevar os nossos pensamentos não somente em pedidos, mas em agradecimento e louvor a Deus Pai. Deus Todo-Poderoso, eu peço, abençoe a todos nós, abençoe nossos lares, nossos amigos, os nossos obsessores queridos. Sim, queridos. Chico dizia que os nossos inimigos são os nossos maiores amigos. É uma oportunidade de crescimento. Sim. Agradecemos a todos vocês, agradecemos ao nosso irmão Calci por nos trazer este conhecimento, este relato, que a gente fica sempre perguntando. E agora nós já temos a resposta. O porquê do fora da caridade não há salvação. Muito obrigado, Calci. Calci, sim, companheiro. Se você quiser fazer alguma consideração, eu vou encerrar com a prece de Cáritas. Bastante apropriada a prece, porque aí você fecha de uma maneira extraordinária, né, essa emoção que Cáritas nos deixa com relação à ideia da caridade. Então vamos a ela, né? Estamos aguardando, sempre com uma emoção muito grande, né, essa prece que Cáritas nos legou. Eu sempre faço ela quando você, a Virgínia, eu faço ela com mais emoção, porque eu sei que o seu sogro é um apaixonado por ela. Que ele receba, através da minha singela leitura, todas as bênçãos desta prece. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte
a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. Um excelente dia para todos vocês. Calci, muitíssimo obrigado. Fiquem todos. Eu que agradeço a oportunidade. Bênçãos e luzes. Muitíssimo obrigado, Calci. Você aguarda só um instantinho, por favor. Pois não. A honra é minha, viu, compadre?